Oi, pessoal. Hoje a gente vai começar o módulo 12, que, na verdade, é um dos módulos mais importantes de todo o curso de Direito Constitucional. Nós vamos trabalhar aqui o controle da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Esse tema é um tema recorrente em todos os concursos públicos. Raramente você vai encontrar a matéria de direito constitucional com conteúdo programático desacompanhada desse tema. E esse tema é um tema particularmente complexo, tanto é que a gente deixou para trabalhar esse tema já na reta final do curso de Direito Constitucional. É um tema particularmente complexo porque envolve conhecimentos de todos os outros 11 módulos que nós trabalhamos aqui. Quer dizer, tudo que foi dito aqui ao longo do curso inteiro de Direito Constitucional vai ser novamente exigido para a compreensão desse tema e muito mais ideias, muito mais conceitos além dos que nós já vimos aqui. Controle de constitucionalidade, portanto, é tema que sempre cai em prova. Vai ser muito complicado você encontrar uma prova de direito constitucional que não tenha uma, duas questões sobre controle de constitucionalidade, ou às vezes até mais, do total de 10 ou 20 questões de múltipla escolha. É um tema que acaba exigindo alguns conhecimentos de direito processual, conhecimentos que eu vou partir da premissa que você não possui. Então é um tema extremamente laborioso, mas proporcionalmente importante. Geralmente as questões mais difíceis da prova de direito constitucional, ou elas versam sobre o módulo 1, não é? A hermenêutica constitucional, os princípios fundamentais que norteiam a Constituição, ou sobre processo legislativo, ou sobre controle de constitucionalidade, ou os três juntos. Então são questões sempre bastante complexas. E a gente parte da premissa que você não tem a menor ideia sobre esse tema. Eu vou ter que partir dessa premissa, vou partir da premissa que esse é o primeiro módulo que você está assistindo no meu curso, para começar de conceitos bem básicos, para quem já está vendo o curso há algum tempo, para quem já assistiu o resto do curso, para relembrar alguns conceitos básicos. Então, eu queria começar apresentando para você esse tema. Vamos lá para a lousa. A gente vai começar agora o estudo do controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Esse é o título do módulo 12. Então, imagine, né, que o Estado, e vamos começar imaginando assim, que o Estado é um organismo biologicamente concebido, que o Estado é um organismo complexo, né, cheio de sistemas, e esse organismo possui um centro decisório. Esse centro decisório, dele partem as ordens para que todos os órgãos, todas as células do Estado cumpram determinadas tarefas. Então, vamos dar uma olhadinha como é que isso ficaria na imaginação. Vamos lá para a lousa de novo. E você vai imaginar que esse organismo biológico é o Estado. O Estado, portanto, é um ser biologicamente concebido. E você sabe, né, que todo ser biologicamente concebido, principalmente quando a gente fala de uma organização biológica extremamente complexa, como é a biologia humana, a fisiologia humana, possui uma série de órgãos, de atividades. Algumas são conscientes, outras inconscientes, mas todas as atividades conspiram para manter o chamado equilíbrio homeostático do organismo, o equilíbrio metabólico, ou, em outras palavras, as condições normais de temperatura e pressão do organismo. Tem uma máquina, e essa máquina, para trabalhar, ela depende de inúmeros fatores que convergem para o bem-estar generalizado desse organismo. Mas você sabe também que, de vez em quando, existem situações de desequilíbrio, onde esse equilíbrio é perdido ainda que momentaneamente. Então, vamos partir da seguinte premissa. Vamos voltar lá para a lousa. O Estado possui um centro decisório, aquilo que lhe dá personalidade, da onde emanam todos os estímulos. Eu sei que isso ficou meio macabro, mas a ideia é essa.
E a gente vai dizer que esse centro decisório é a lei fundamental do Estado, é a Constituição. Então, metaforicamente falando, a Constituição, ela determina a própria existência do Estado e cuida para que tudo funcione juridicamente perfeito, de forma perfeita juridicamente. Haja um equilíbrio jurídico entre os indivíduos que compõem o Estado, as suas relações interpessoais, as suas relações com órgãos do Estado, porque esses indivíduos integram esse organismo biologicamente concebido. Então, no momento em que há uma situação de desequilíbrio, ou seja, no momento em que, por exemplo, se detecta uma bactéria, um vírus no organismo, aciona-se, como em qualquer organismo biologicamente concebido, aciona-se um sistema de defesa, um sistema imunológico. E esse sistema imunológico é precisamente o que nós vamos estudar. Aí você vai dizer, mas a gente vai ter que estudar os sistemas linfáticos do organismo, da fisiologia humana? É mais ou menos isso, é tão complexo quanto. Então, a gente vai voltar para a lousa para tentar entender como é que isso funciona. Você tem o Estado, e de repente aparece um vírus. Esse aí é o vírus. E o vírus quer se reproduzir dentro do organismo do Estado. Então existe um sistema de defesa. Esse sistema de defesa é previsto no próprio centro decisório do Estado, que é a Constituição, e esse sistema de defesa ele vai ser acionado. Mas como todo sistema linfático, esse sistema é extremamente complexo. Tem duas formas de acionamento desse sistema. A primeira forma ocorre quando o vírus ainda não está se reproduzindo na corrente sanguínea do Estado. O vírus ainda está incubado, ainda está na sua fase de incubamento, na sua fase de pré-reprodução. Quer dizer, o Estado se percebe como portador do vírus, o vírus já está no organismo estatal, e esse vírus é um vírus diferente, porque ele é um vírus que ele pode ser produzido pelo próprio Estado, pela própria medula do Estado, é uma célula defeituosa, que acaba degenerando num vírus, ou então pode ser um problema endógeno, criado pelo próprio organismo estatal, ou pode ser um problema exógeno, é um agente externo, como um tratado internacional, por exemplo, uma convenção internacional, que produz algum tipo, ameaça produzir algum tipo de instabilidade, ou seja, servir de anteparo entre o estímulo do centro decisório e a resposta que aquele órgão, aqueles órgãos devem dar a esse centro decisório. Ele compromete o sistema nervoso do Estado, ele debilita o movimento do Estado, seja consciente ou inconsciente. Então, a gente vai tratar de uma questão meramente biológica no primeiro momento. Quer dizer, como combater esse vírus? Bom, primeiro a gente tem que saber em que estágio o vírus está. Vamos imaginar que o vírus ainda não esteja se reproduzindo, ainda esteja no seu período de incubação. Então, existe um sistema imunológico, profilático, preventivo, que nós já estudamos, que atua durante a tramitação do projeto de lei e faz checagens constantes para verificar se esse projeto de lei em trâmite, ele é compatível com o centro decisório do Estado em todas as suas formas, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista formal. Então existe um controle prévio, preventivo, profilático de constitucionalidade. Tanto existe esse controle que nós estudamos quando tratamos do processo legislativo, quando analisamos o papel das mesas diretoras das casas nesse controle, das comissões temáticas permanentes de Constituição, Justiça e Redação das casas, do plenário das casas, do veto do presidente da República, que pode ser fundado numa inconstitucionalidade percebida no projeto de lei submetido à sua apreciação por ele, embora aparentemente não tenha sido percebida pelas casas legislativas pelas quais o projeto de lei em questão tramitou. Então a gente tem um sistema de defesa preventivo. E é graças a esse sistema de defesa preventivo que tudo aquilo que emerge na corrente sanguínea do Estado emerge com uma presunção de compatibilidade com esse centro decisório.
Então, emerge com a presunção de constitucionalidade. Agora, se esse sistema de defesa profilático preventivo falhar, se o vírus vencer o seu período de incubação e começar a se reproduzir na corrente sanguínea do Estado, a sintomatologia causada, o desconforto causado, vai ser mais evidente. Então, acionamos um segundo sistema de defesa. Um sistema de defesa cujo objetivo é curar o mal causado. É um sistema de defesa combativo, que vai identificar o vírus, assimilá-lo e expurgá-lo do organismo estatal, reestabelecendo esse equilíbrio metabólico perdido. Esse segundo sistema de defesa, que é o chamado sistema repressivo, esse sistema repressivo é exercido em regra por órgãos do Poder Judiciário, órgãos judiciais. E é precisamente esse sistema repressivo que será objeto de nossas considerações daqui para frente. O objetivo desse sistema é evitar que a infecção se alastre, que um número maior de células, indivíduos, de órgãos estatais sejam contaminados por esse mau funcionamento. Esse sistema de defesa é a última barreira, é a última barricada de defesa da sanidade metabólica do organismo estatal. Se esse sistema de defesa falha, haverá uma contaminação generalizada do Estado, vários órgãos do Estado vão entrar em falência, e ao contrário do que acontece com o organismo biologicamente concebido nessas condições, que morre, que perece, o Estado não perece. Aí nós temos uma diferença. O Estado não vai perecer. Ao contrário, o Estado vai ressurgir. Mas o que vai ressurgir é algo medonho. Porque desse Estado que está para completar agora em outubro de 2010, 22 anos, esse Estado jurídico de 22 anos, tempo de vigência da nossa Constituição, é um Estado de 22 anos, é um Estado com liberdade de expressão, é um Estado belo, um Estado saudável, um Estado bonito, um Estado de Gianecchini, um Estado Paulo Zulu, desse Estado bonito, que é o Estado brasileiro, do seu ponto de vista democrático. Das entranhas dele vai brotar alguma coisa que é uma mistura de predador com alien, com a sua saliva ácida, com as suas garras protuberantes. É um Estado devorador de homens, um Estado devorador de almas, o Estado ditatorial, o Estado autocrático. Portanto, é interessante que você entenda que há uma intrínseca relação entre a efetividade desse sistema de controle de constitucionalidade e a manutenção do Estado democrático de direito. Ou seja, é fundamental para que o Estado democrático se perpetue que esse sistema de controle não permita que nenhuma lei, nenhumazinha lei inconstitucional medre, ou seja, prospere no organismo estatal. Então, nós vamos trabalhar esse sistema repressivo, esse sistema cujo objetivo é evitar que a lei inconstitucional prospere.